Isabela Santos nunca imaginou que aceitar um casamento arranjado a levaria aos braços de um homem que mudaria sua vida para sempre. Forçada a se casar com Leonardo Mendoza para salvar a empresa familiar da falência, ela escondeu um segredo que nem ela mesma entendia completamente. Sua inexperiência e uma condição genética que tornaria uma única noite íntima em algo que transformaria o destino de duas famílias poderosas. Mas quando a verdade finalmente veio à tona, ninguém estava preparado para as consequências que se seguiriam. Se você acredita que o verdadeiro amor pode nascer das circunstâncias mais inesperadas, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. De onde você está ouvindo essa história? Seu apoio nos motiva a trazer mais histórias que tocam o coração. O sol de dezembro queimava implacável sobre São Paulo, quando Isabela Santos desceu do táxi em frente ao imponente edifício comercial da Avenida Paulista. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pasta de documentos que decidiriam o futuro de sua família. Aos 23 anos, ela nunca havia imaginado que seria responsável por salvar a Santos Anfílios Importações, a empresa que seu avô havia construído com as próprias mãos 50 anos atrás. Senhora Santos? A recepcionista do 47º andar a cumprimentou com um sorriso profissional. O senhor Mendoza a aguarda na sala de reuniões. Isabela assentiu, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia desde que havia acordado. Seu vestido azul marinho, o mais formal que possuía, estava impecável, mas ela sentia como se fosse uma impostora naquele ambiente de luxo e poder. Os saltos baixos que escolhera ecoavam suavemente no mármore enquanto seguia a recepcionista pelos corredores elegantes. Pode entrar, disse a mulher, abrindo uma porta de vidro que revelou uma sala com vista panorâmica da cidade. Leonardo Mendoza estava de costas, observando São Paulo se estender infinitamente através dos vidros. Mesmo sem vê-lo de frente, Isabela sentiu sua presença dominando o ambiente. Ele era alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza escuro, e seus cabelos negros estavam penteados com precisão militar. Senhorita Santos. Ele se virou e Isabela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Leonardo Mendoza era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos dos jornais econômicos. Seus olhos castanhos escuros a estudaram com uma intensidade que a fez se sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Havia uma autoridade natural nele, o tipo de presença que fazia as pessoas automaticamente quererem impressioná-lo. Senhor Mendoza. Isabela estendeu a mão, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. O aperto de mão dele foi breve, mas Isabela sentiu o calor de sua pele e notou como suas mãos eram grandes e fortes, mas suaves, claramente de alguém que nunca havia precisado trabalhar fisicamente. Por favor, sente-se. Leonardo gesticulou para as poltronas de couro dispostas em torno de uma mesa de centro. Gostaria de algo para beber? Café, água, talvez um suco? Água, por favor. Enquanto ele servia a água gelada de uma jarra de cristal, Isabela aproveitou para observá-lo discretamente. Havia algo na maneira como ele se movia, controlado, confiante, como se cada gesto fosse calculado. Ela estimou que ele tivesse por volta de 30 anos, talvez alguns anos mais. Sua pele tinha um bronzeado sutil que sugeria tempo gasto em lugares ensolarados, e quando ele sorriu ao entregar-lhe o copo, Isabela notou que seus dentes eram perfeitos. Imagino que esta não seja uma situação fácil para você, Leonardo disse, sentando-se na poltrona à sua frente. Sua voz era grave, com um sotaque paulistano refinado que denunciava a educação privilegiada. Não é, Isabela admitiu, decidindo pela honestidade. Mas estou aqui, então presumo que esteja disposta a considerar a proposta. Leonardo inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. Sua franqueza é refrescante. A maioria das pessoas tenta disfarçar o desespero com falsa dignidade. A observação poderia ter soado cruel, mas havia algo na maneira como ele disse que sugeria compreensão, não julgamento. Meu pai sempre me ensinou que a honestidade, mesmo quando desconfortável, é a base de qualquer negociação sólida,
Isabela respondeu. Seu pai é um homem sábio. É uma pena que os negócios tenham se complicado tanto para ele. Isabela sentiu uma pontada de dor no peito. Ricardo Santos havia passado os últimos 3 anos vendo sua empresa desmoronar lentamente. A crise econômica, a concorrência desleal e uma série de decisões comerciais infelizes haviam levado a Santos em Filhos à beira da falência. As circunstâncias foram desfavoráveis, ela disse cuidadosamente. E agora ele está disposto a oferecer sua filha em casamento para salvar a empresa. A brutalidade da afirmação fez Isabela enrijecer. Não foi assim que ele colocou. Não? Leonardo se recostou na poltrona, cruzando uma perna sobre a outra. Como ele colocou, então? Isabela tomou um gole de água, ganhando tempo para escolher as palavras certas. Ele disse que você estava procurando uma esposa adequada e que nossa família poderia oferecer compatibilidade social. Leonardo sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Compatibilidade social. Que maneira delicada de descrever uma transação comercial. Senhor Mendoza. Leonardo, por favor. Se vamos nos casar, acho que podemos dispensar as formalidades. O comentário casual sobre o casamento fez o coração de Isabela acelerar. Você já decidiu, então? Ainda não. Depende das suas respostas para algumas perguntas. Isabela assentiu, tentando parecer mais calma do que se sentia. Faça suas perguntas. Leonardo se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Por que você aceitou vir aqui hoje? Para salvar a empresa da minha família. Mesmo sabendo que isso significaria se casar com um estranho? Isabela hesitou. A verdade era que ela havia considerado todas as outras opções primeiro. Havia tentado conseguir empréstimos, havia procurado investidores, havia até mesmo considerado vender sua parte da empresa. Mas nada havia funcionado. Sim, ela disse finalmente. Você tem namorado? Alguém que ficaria desapontado com este arranjo? Não. Leonardo se virou para encará-la. Nunca teve? A pergunta a pegou de surpresa, e Isabela sentiu o calor subir pelo seu pescoço. Isso é relevante? Para mim, sim. Quero saber que tipo de mulher estou considerando como esposa. Isabela baixou os olhos para suas mãos. A verdade era que ela havia sido sempre tímida com homens, preferindo se concentrar nos estudos e depois em ajudar com os negócios da família. Havia tido alguns encontros casuais durante a faculdade, mas nada sério, nada que tivesse progredido além de beijos desajeitados. Tive alguns encontros, ela disse cuidadosamente, mas nada sério. Por escolha ou por falta de oportunidade? Por escolha. Leonardo voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela. Isabela pôde sentir o perfume dele, algo caro e másculo que a fez ficar um pouco tonta. Isabela. Ele disse seu nome lentamente como se estivesse testando como soava em sua voz. Posso ser direto com você? Prefiro que seja. Preciso de uma esposa por razões específicas. Meu avô deixou uma cláusula no testamento que me obriga a me casar antes dos 35 anos se eu quiser manter o controle total da empresa. Tenho 2 anos para cumprir essa exigência. Isabela piscou, surpresa com a honestidade brutal. E por que não se casa por amor? Leonardo riu, mas foi um som amargo. Amor é um luxo que homens como eu não podem se dar ao luxo de priorizar. Já tentei relacionamentos baseados em atração e compatibilidade emocional. Eles nunca funcionam porque as mulheres acabam querendo mais do que eu posso oferecer. E o que você pode oferecer? Segurança financeira, respeito, fidelidade e uma vida confortável. Em troca, espero lealdade, discrição e que você cumpra as obrigações sociais que vêm com ser minha esposa. Isabela processou as palavras dele. Era uma proposta fria, quase comercial, mas havia uma honestidade nela que ela achava quase admirável. E se desenvolvermos sentimentos um pelo outro? Ela perguntou. Seria uma complicação, mas não necessariamente indesejável. E se não desenvolvermos?
Então viveremos como parceiros respeitosos. Muitos casamentos funcionam dessa forma. Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, perseguindo sonhos, enfrentando desafios, tomando decisões que moldariam seus futuros. E ali estava ela, considerando se casar com um homem que conhecera há menos de uma hora. Você mencionou obrigações sociais, ela disse, ainda olhando pela janela. Que tipo de obrigações? Eventos corporativos, jantares beneficentes, viagens ocasionais, aparições públicas. Nada excessivamente exigente. Mas você seria esperada para representar adequadamente a família Mendoza. E filhos? Houve uma pausa longa antes de Leonardo responder. Eventualmente sim, seria desejável. Isabela se virou para encará-lo. Desejável ou obrigatório? Desejável, ele repetiu. Não sou o tipo de homem que forçaria uma mulher a ter filhos se ela não quisesse. E se eu quisesse? Então eu ficaria satisfeito. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Isabela suspeitar de que havia mais por trás de sua aparente indiferença em relação à paternidade. Leonardo, ela disse, voltando a se sentar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você realmente precisa de uma esposa? Quero dizer, além da questão do testamento, você poderia facilmente encontrar alguém disposta a se casar com você pelos motivos convencionais. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela com aqueles olhos intensos. Porque as mulheres que se interessam por mim geralmente estão interessadas no meu dinheiro ou no status social que vem comigo. E as que não estão interessadas nessas coisas geralmente ficam intimidadas pela realidade da minha vida. E você acha que eu sou diferente? Acho que você é honest. Acho que você entende que isso seria uma parceria, não um conto de fadas. Isabela assentiu lentamente. Havia uma lógica fria na proposta dele que, estranhamente, a tranquilizava. Pelo menos ela sabia exatamente onde estava pisando. Se eu concordasse, ela disse cuidadosamente, como funcionaria? Quero dizer, logisticamente? Noivado de 3 meses para as aparências. Durante esse tempo, você se mudaria para um apartamento que eu providenciaria. Separado do meu, claro. E teríamos tempo para nos conhecermos melhor antes do casamento. E depois do casamento? Você se mudaria para minha casa. Teríamos quartos separados, a menos que decidíssemos do contrário. Você teria acesso a uma conta bancária generosa para suas necessidades pessoais, e sua família receberia o investimento necessário para salvar a empresa. Isabela sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Era mais generoso do que ela havia esperado, mas também mais real do que estava preparada para processar. Quanto tempo você precisa para decidir? Leonardo perguntou. Isabela parou, percebendo que sua resposta já estava clara em sua mente. Não havia realmente uma escolha. A empresa de sua família estava a semanas da falência, e esta era a única solução viável que havia aparecido. Eu aceito, ela disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Leonardo piscou, claramente não esperando uma resposta tão rápida. Tem certeza? Não quer conversar com sua família primeiro? Minha família já sabe por que estou aqui, e eu sou uma adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. Então, Leonardo se levantou e estendeu a mão. Parece que temos um acordo, futura senhora Mendoza. Isabela pegou a mão dele, sentindo novamente a força e o calor de seu toque. Parece que sim, futuro marido. Quando suas mãos se tocaram, Isabela sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer seu braço. Foi apenas por um segundo, mas foi intensa o suficiente para fazer com que ela olhasse rapidamente para o rosto de Leonardo. Pelos olhos dele, ela podia dizer que ele havia sentido também. Bem, Leonardo disse, soltando a mão dela, mas sem quebrar o contato visual. Isso torna as coisas interessantes. Naquele momento, Isabela percebeu que havia acabado de concordar com algo muito mais complicado do que uma simples transação comercial. Havia química entre eles, uma atração que nenhum dos dois havia antecipado.
e isso poderia tornar tudo muito mais fácil, ou muito mais perigoso. Interessante é uma palavra para isso, ela murmurou. Leonardo sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Isabela Santos, acho que você vai tornar minha vida muito mais diversificada do que eu esperava. Para melhor ou para pior? Isso, ele disse, caminhando em direção à porta. Nós descobriremos em breve. 2 semanas depois, Isabela estava na boutique mais cara de São Paulo, sendo preparada para seu primeiro evento público como noiva de Leonardo Mendoza. O vestido era um modelo de grife, azul escuro com detalhes em pedraria que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses em seu antigo trabalho. Você está linda, disse Camila, a assistente pessoal que Leonardo havia contratado para ajudá-la com a transição para sua nova vida. Senhor Mendoza ficará impressionado. Isabela olhou para seu reflexo no espelho de corpo inteiro. A mulher que olhava de volta parecia mais sofisticada, mais elegante, mas também estranhamente distante. Como se ela estivesse se disfarçando de alguém que não era. Camila, ela disse, ajustando o colar de pérolas que completava o conjunto. Posso perguntar algo? Claro, senhora. Leonardo, ele é sempre tão controlado, tão reservado? Camila hesitou, claramente desconfortável com a pergunta pessoal. Senhor Mendoza é um homem muito privado, mas ele é justo e... Bem, ele parece mais relaxado desde que anunciaram o noivado. Relaxado? Ele sorri mais e pergunta sobre você. Com frequência. Isabela sentiu uma onda inesperada de calor no peito. Ele pergunta sobre mim? Se você está se adaptando bem, se precisa de alguma coisa, se está confortável no apartamento. Camila sorriu. Acho que ele se importa mais do que deixa transparecer. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Era Leonardo. Oi. Ela atendeu, notando como sua voz automaticamente ficava mais suave quando falava com ele. Isabela. Como está se saindo com os preparativos para hoje à noite? Bem, Camila tem sido muito útil. Ótimo. Escute, vou chegar um pouco mais cedo para te buscar. Há algumas pessoas importantes que quero que você conheça antes do evento começar oficialmente. Claro, que tipo de pessoas? Parceiros de negócios, principalmente. E minha tia Helena. Ela é, digamos, a matriarca não oficial da família. Isabela detectou uma nota de tensão em sua voz. Ela é intimidadora? Leonardo riu, e o som fez algo estranho acontecer no estômago de Isabela. Helena é particular sobre quem ela aprova para a família. Mas você vai ficar bem. Apenas seja você mesma. E se ela não gostar de mim? Então ela terá que se acostumar. Você vai ser minha esposa, não dela. A possessividade em sua voz enviou um arrepio pela espinha de Isabela. Leonardo? Sim? Obrigada por ser paciente comigo. Sei que tudo isso é novo para mim. Houve uma pausa antes de ele responder. Isabela, você está se saindo melhor do que eu esperava. Na verdade, você está se saindo melhor do que qualquer pessoa teria direito de esperar. Depois que ele desligou, Isabela ficou olhando para o telefone por um longo momento. A cada dia que passava, Leonardo se revelava mais complexo do que sua primeira impressão havia sugerido. Havia momentos de ternura genuína por trás de sua fachada controlada, e Isabela estava começando a suspeitar de que havia muito mais por trás de sua necessidade de um casamento arranjado do que apenas questões de testamento. Senhora? Camila a trouxe de volta ao presente. Devemos ir? Senhor Mendoza chegará em 1 hora. Isabela assentiu, pegando a bolsa pequena que combinava com o vestido. Enquanto saíam da boutique, ela se perguntou se conseguiria manter a compostura durante seu primeiro teste como futura senhora Mendoza. O que ela não sabia era que Leonardo estava naquele momento olhando pela janela de seu escritório, pensando na mesma coisa. A cada dia que passava desde que Isabela havia entrado em sua vida, ele se sentia mais desestabilizado. Havia algo sobre ela,
Sua honestidade direta, sua graça natural, a maneira como ela o olhava como se o visse realmente, não apenas sua riqueza ou status, que estava fazendo com que questionasse tudo o que pensava saber sobre si mesmo. E em algumas horas, ele teria que apresentá-la à sua família e ao seu mundo, sabendo que eles tentariam dissecar cada palavra que ela dissesse, cada gesto que fizesse, procurando por sinais de inadequação ou motivações ocultas. Leonardo pegou o telefone e discou um número familiar. Helena, sou eu. Sobre hoje à noite, preciso que você seja acolhedora com Isabela. A voz seca de sua tia ecoou através da linha. Acolhedora? Leonardo, querido, quando não sou acolhedora? Helena. Muito bem, muito bem. Serei um anjo. Mas você sabe que vou fazer minhas próprias avaliações. Eu sei. Apenas dê uma chance a ela. Ela é diferente. Diferente como? Leonardo parou, percebendo que não tinha uma resposta simples para essa pergunta. Apenas diferente. Você vai entender quando a conhecer. Depois de desligar, Leonardo voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com vida e energia, mas tudo o que ele conseguia pensar era em como Isabela teria ficado no vestido que ele havia escolhido para ela, e se ela saberia o quão importante essa noite seria para determinar como o resto de suas vidas juntos se desenvolveria. Por um momento, ele se permitiu imaginar como seria se este fosse um noivado real, baseado em amor e não em conveniência. Como seria se ele pudesse dizer a Isabela que ela havia se tornado a primeira coisa em que ele pensava pela manhã e a última à noite, e que a ideia de qualquer pessoa a julgando ou tratando-a mal o fazia querer protegê-la de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Mas esses eram pensamentos perigosos para um homem que havia construído sua vida inteira em torno do controle e da lógica. Leonardo endireitou a gravata, pegou as chaves do carro e se preparou para mais uma noite de representação, sem saber que em poucas horas, tudo o que ele pensava que sabia sobre Isabela Santos e sobre si mesmo mudaria para sempre. O salão do Copacabana Palace estava repleto da elite de São Paulo quando Isabela entrou de braços dados com Leonardo. As conversas diminuíram visivelmente quando ela apareceu, e Isabela sentiu dezenas de olhos a avaliando dos pés à cabeça. O vestido azul escuro que Leonardo havia escolhido para ela se movia como seda líquida enquanto caminhavam pelo salão, e ela lutou contra o impulso de se esconder atrás de seu noivo. Respire, Leonardo murmurou em seu ouvido, sua mão quente cobrindo a dela no braço dele. Você está perfeita. Isabela olhou para ele, notando como estava devastadoramente elegante em seu smoking preto. Seus cabelos estavam penteados para trás, destacando a linha forte de sua mandíbula, e quando ele sorriu para ela, um sorriso genuíno, não o sorriso calculado que ele usava para os outros, Isabela sentiu seu coração acelerar. Leonardo! Uma voz feminina autoritária cortou através do burburinho da festa. Finalmente chegaram. Isabela se virou para ver uma mulher se aproximando deles com a confiança de alguém acostumada a comandar qualquer ambiente. Helena Mendoza era uma mulher impressionante nos seus 60 anos, com cabelos prateados perfeitamente arranjados e olhos que pareciam ver através das pessoas. Suas joias eram discretas, mas claramente caras, e seu vestido preto de grife a fazia parecer mais uma rainha-mãe do que uma tia. Tia Helena? Leonardo beijou as bochechas da mulher. Gostaria que conhecesse Isabela. Isabela, esta é minha tia Helena, sobre quem te falei. Isabela estendeu a mão, mas Helena a ignorou completamente, preferindo estudar seu rosto com a intensidade de um joalheiro avaliando uma pedra preciosa. Então você é a famosa Isabela Santos, Helena disse finalmente. Ouvi muito sobre você. Espero que coisas boas, Isabela respondeu, mantendo o sorriso mesmo sob o escrutínio implacável. Isso depende do seu ponto de vista. Helena virou-se para Leonardo. Querido, preciso roubar você por alguns minutos. Rodrigo Vasconcelos quer discutir o projeto do Centro Comercial de Brasília. Leonardo hesitou, claramente relutante em deixar Isabela sozinha. Não pode esperar?
Negócios, querido. Você sabe como é. Helena já estava puxando Leonardo pelo braço. Isabela não se importa, não é, querida? Ela pode se conhecer algumas das outras esposas enquanto isso. Antes que Isabela pudesse protestar, encontrou-se sozinha no meio do salão, cercada por olhares curiosos e conversas sussurradas. Ela pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e tentou parecer mais confiante do que se sentia. Você deve ser a noiva de Leonardo. Isabela se virou para encontrar uma mulher ruiva deslumbrante se aproximando dela. Era alta, com a postura de uma modelo, e usava um vestido vermelho que custava provavelmente mais do que Isabela ganhava em um ano. Sou Isabela Santos, ela disse, estendendo a mão. Bruna Castelli, a mulher respondeu, apertando a mão de Isabela com um pouco mais de força do que necessário. Conheci Leonardo há alguns anos. Vocês dois fazem um casal interessante. Havia algo na maneira como Bruna disse interessante que fez Isabela ficar imediatamente alerta. Leonardo é um homem fascinante. Isabela respondeu diplomaticamente. Oh, sim, ele é. Bruna tomou um gole de seu martini, nunca tirando os olhos de Isabela. Sempre tão intenso. Tão apaixonado quando quer alguma coisa. O comentário foi claramente calculado para causar desconforto, e Isabela sentiu uma pontada inesperada de ciúme. Era óbvio que Bruna e Leonardo tinham uma história, e a maneira como a mulher falava sugeria que havia sido uma história significativa. Vocês namoraram? Isabela perguntou diretamente, decidindo que a sutileza não era seu forte. Bruna riu, um som cristalino que atraiu olhares de admiração de vários homens próximos. Namorar é uma palavra muito formal. Digamos que tivemos um entendimento. E quando foi isso? Oh, até muito recentemente. Na verdade, Bruna se inclinou mais perto, abaixando a voz conspiratoriamente. Ele terminou comigo apenas 2 semanas antes de anunciar o noivado com você. Bastante conveniente, não acha? Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 2 semanas antes do noivado? Isso significava que Leonardo estava com Bruna praticamente até o momento em que decidiu se casar com Isabela. Interessante, Isabela conseguiu dizer, sua voz surpreendentemente estável. Muito interessante. Bruna sorriu, mas não havia calor no gesto. Especialmente considerando que ele me disse que nunca se casaria por amor. Que tipo de casamento vocês vão ter, me pergunto. Antes que Isabela pudesse responder, sentiu uma mão forte em suas costas. Leonardo havia voltado, e mesmo sem olhar para ele, ela podia sentir a tensão radiando de seu corpo. Bruna, ele disse, sua voz gelada. Que surpresa vê-la aqui. Leonardo. Bruna se virou para ele com um sorriso brilhante. Estava apenas conhecendo sua noiva. Ela é encantadora. Tenho certeza de que estava. Leonardo puxou Isabela mais para perto dele, sua mão envolvendo possessivamente sua cintura. Se nos dá licença, há algumas pessoas que Isabela precisa conhecer. Claro. Bruna acenou graciosamente. Foi um prazer, Isabela. Tenho certeza de que nos veremos novamente em breve. Quando Bruna se afastou, Leonardo guiou Isabela para uma área mais tranquila do salão, perto das janelas que davam vista para a praia. Sinto muito por isso, ele disse imediatamente. Não sabia que ela estaria aqui. Você namorou com ela até 2 semanas antes de me pedir em casamento? Isabela perguntou diretamente. Leonardo fechou os olhos por um momento. Isabela. É verdade? Sim, ele admitiu. Mas não era sério. Bruna e eu tínhamos um arranjo casual. Quando decidi que precisava me casar, terminei com ela. Um arranjo casual. Isabela repetiu as palavras, sentindo como elas soavam amargas em sua boca. Que tipo de arranjo? Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. O tipo que não merece ser discutido na nossa festa de noivado. Leonardo, se vamos nos casar, preciso saber com que tipo de homem estou me envolvendo. Ele a estudou por um longo momento, seus olhos escuros indecifráveis. Bruna e eu tínhamos um relacionamento físico sem compromisso emocional. Ela queria mais,
Eu não podia oferecer. Quando decidi que precisava de uma esposa, terminei com ela porque não seria justo continuar. A honestidade brutal o atingiu como um tapa. Isabela sabia que deveria apreciar sua franqueza, mas saber que ele havia estado com outra mulher apenas semanas antes de propor casamento a ela tornava tudo mais real e mais doloroso. E se ela quisesse se casar com você? Isabela perguntou. Se ela pudesse lhe dar o que você precisa? Leonardo não respondeu imediatamente, e Isabela sentiu seu estômago afundar. Isabela, ele disse finalmente, Bruna não é adequada para ser minha esposa. Ela é bela, inteligente, mas é também ambiciosa de maneiras que tornariam nossa vida complicada. Você é conveniente? Perfeita para o que preciso. As palavras deveriam ter sido tranquilizadoras, mas de alguma forma tornaram Isabela se sentir pior. Ela era perfeita não porque ele a amava ou porque tinham uma conexão especial, mas porque ela atendia aos critérios práticos para uma esposa adequada. Isabela, Leonardo tocou seu rosto gentilmente, forçando-a a olhar para ele. Não deixe Bruna plantar dúvidas em sua mente. Ela está tentando causar problemas porque está com ciúmes. Ciúmes de quê? De um casamento arranjado? Ciúmes porque você conseguiu algo que ela queria. Isabela piscou surpresa. Ela queria se casar com você? Bruna quer se casar com riqueza e status. Ela pensou que eu era sua melhor opção. Leonardo acariciou o rosto dela com o polegar. Ela não entende que eu escolhi você por razões que vão muito além de conveniência. Mas que razões? Leonardo hesitou, e Isabela viu uma luta interna acontecendo em seus olhos. Razões que ainda estou tentando entender completamente. Antes que Isabela pudesse pressionar mais, foram interrompidos por um homem mais velho se aproximando deles. Leonardo, finalmente. O homem era robusto, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, que contrastava com a frieza que Isabela havia sentido da maioria das pessoas na festa. E esta deve ser a famosa Isabela. Isabela, este é Carlos Mendoza, meu tio e sócio, Leonardo disse, parecendo aliviado com a interrupção. Carlos, Isabela Santos. Um prazer, minha querida. Carlos beijou a mão de Isabela galantemente. Leonardo não exagerou quando disse que você era linda. Isabela se viu corando. Obrigada, senhor Mendoza. Carlos, por favor. Somos família agora. Ele se virou para Leonardo. Você tem bom gosto, sobrinho. Muito melhor que algumas das suas escolhas anteriores. Leonardo lançou um olhar de advertência para o tio, mas Carlos apenas riu. O quê? Estou elogiando. Carlos voltou sua atenção para Isabela. Diga-me, querida, como está se adaptando a toda essa loucura? Leonardo pode ser um pouco intenso. Estou me adaptando bem, Isabela respondeu, grata pela presença calorosa de Carlos. Embora admita que tudo isso é muito novo para mim. Claro que é. Você vem de um mundo completamente diferente. Carlos acenou para um garçom que passava, pegando 2 taças de champanhe. Leonardo me contou sobre a empresa da sua família. Seu pai construiu algo impressionante do nada. Isabela sentiu uma onda de gratidão. Finalmente alguém que reconhecia o valor de sua família, em vez de apenas ver a necessidade financeira atual. Ele trabalhou muito duro por tudo que conseguiu, ela disse com orgulho. E você? Leonardo mencionou que você trabalhou na empresa também. Trabalho. Ainda trabalho lá, na verdade. Isabela olhou para Leonardo. Embora imagine que isso mude depois do casamento. Por que mudaria? Carlos pareceu genuinamente surpreso. Uma mulher inteligente deve usar seus talentos. Carlos, Leonardo interveio. Isabela terá responsabilidades como minha esposa que não impedem que ela continue trabalhando se quiser. Carlos cortou. Minha esposa Carla gerencia a fundação da família há 15 anos. Algumas das mulheres mais interessantes que conheço são as que têm suas próprias paixões. Isabela olhou entre os 2 homens, notando a tensão sutil que havia surgido. Era claro que Carlos e Leonardo tinham perspectivas diferentes sobre o papel das esposas.
Isabela e eu ainda não discutimos os detalhes específicos. Leonardo disse cuidadosamente. Bem, vocês deveriam, Carlos disse alegremente. Casamento é sobre parceria, não propriedade. Uma expressão passou pelo rosto de Leonardo que Isabela não conseguiu interpretar completamente, mas que pareceu quase vulnerável. Tio Carlos, uma voz feminina se juntou à conversa. Isabela se virou para ver uma mulher jovem se aproximando, com cabelos castanhos cacheados e um sorriso genuíno. Não interrogue a coitada no primeiro evento. Isabela. Leonardo pareceu relaxar visivelmente. Esta é minha prima Sofia. Sofia. Isabela Santos. Finalmente! Sofia abraçou Isabela calorosamente. Estava morrendo de vontade de conhecê-la. Leonardo não fala de mais nada há semanas. Sofia! Leonardo avisou, mas havia afeto em sua voz. O quê? É verdade! Sofia se virou para Isabela. Ele fica perguntando se você está confortável, se precisa de alguma coisa, se está gostando das aulas de etiqueta que Helena insistiu que você fizesse. Aulas de etiqueta? Isabela olhou para Leonardo surpresa. Helena achou que seria útil, ele disse rapidamente. Se você não quiser... Não, está tudo bem. Isabela, na verdade, havia gostado das aulas com a professora elegante que Helena havia contratado. Foi útil aprender sobre as expectativas sociais. Expectativas bobas, se você quer minha opinião, Sofia disse. A maior parte dessa pompa e circunstância é só show. Sofia, Carlos avisou, mas estava sorrindo. Pai, você sabe que é verdade. A metade dessas pessoas está aqui apenas para ver se Isabela vai tropeçar ou dizer algo inapropriado. A observação casualmente cruel de Sofia atingiu Isabela como um lembrete frio de sua posição precária naquele mundo. Ela realmente estava sendo testada, avaliada, julgada por pessoas que mal a conheciam. Bem, Isabela disse, endireitando os ombros. Espero não decepcioná-los. Você não vai, Leonardo disse firmemente, sua mão encontrando a dela. E se alguém tiver um problema com isso, terão que lidar comigo. A possessividade protetora em sua voz enviou um arrepio pela espinha de Isabela. Era a primeira vez que ele havia publicamente declarado que a apoiaria contra sua própria família e círculo social. Uau! Sofia murmurou, olhando entre eles. Vocês dois realmente gostam um do outro. Sofia, Carlos avisou novamente. Que foi? Estou apenas observando que há química real aqui. Não é como aqueles casamentos arranjados horríveis, onde as pessoas mal se suportam. Isabela sentiu o calor subir pelo seu pescoço. Sofia estava certa. Havia química entre ela e Leonardo. Uma atração que crescia a cada dia, complicando o que deveria ser um arranjo puramente prático. Isabela! Uma nova voz se juntou ao grupo. Todos se viraram para ver Helena Mendoza se aproximando, com uma expressão que Isabela não conseguiu interpretar. Posso falar com você por um momento, a sós? Leonardo imediatamente ficou tenso. Helena, o que for que precise dizer pode dizer na frente de todos nós. Na verdade, não pode. Helena sorriu, mas havia gelo em seus olhos. É uma conversa entre mulheres. Isabela olhou para Leonardo, vendo a preocupação em seu rosto. Está tudo bem, ela disse suavemente. Não vai demorar, vai? Não, Helena disse. Não vai demorar nada. Enquanto Helena a guiava para longe do grupo, Isabela ouviu Leonardo chamar seu nome, mas não se virou. Algo na postura de Helena sugeria que essa conversa seria um divisor de águas, e Isabela precisava enfrentá-la sozinha. Helena a levou para um pequeno terraço privado que dava vista para o oceano. A brisa noturna era fresca, e Isabela puxou o xale mais apertado ao redor dos ombros. Isabela, Helena começou sem preâmbulos. Vou ser direta com você porque acredito que você pode lidar com a verdade. Prefiro a verdade à falsidade educada. Ótimo. Helena se virou para encará-la completamente. Leonardo é meu sobrinho favorito. Eu o amo como se fosse meu próprio filho, e por isso estou preocupada com você. Isabela piscou surpresa. Preocupada comigo?
Não com ele? Oh, eu estou preocupada com ele também. Mas você... Helena estudou o rosto de Isabela. Você está se apaixonando por ele. Não era uma pergunta, era uma declaração. E a certeza em sua voz fez Isabela sentir como se tivesse sido despida nua. Eu... Não negue. Está escrito em seu rosto toda vez que você olha para ele. Helena suspirou. E isso é um problema. Por quê? Porque Leonardo não se apaixona. Ele não pode. Não da maneira que você precisa que ele faça. Isabela sentiu seu estômago afundar. O que você quer dizer com não pode? Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o oceano. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Leonardo foi ferido muito profundamente quando era jovem. Uma mulher que ele amava. Ela o traiu de uma maneira que deixou cicatrizes permanentes. Desde então, ele se protege, não permitindo que ninguém chegue muito perto. Mas ele é gentil comigo. Ele se importa. Claro que ele se importa. Você é doce, genuína, diferente das mulheres usuais em nosso círculo. Mas se importar não é o mesmo que amar, querida. E amor não é o mesmo que estar apaixonado. Isabela sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Por que está me dizendo isso? Porque você merece saber no que está se metendo. Porque se você continuar se apaixonando por ele, esperando que ele retribua da mesma forma, você vai acabar com o coração partido. E se eu estiver disposta a correr esse risco? Helena sorriu, e pela primeira vez havia verdadeira aprovação em seus olhos. Então talvez você seja exatamente o que Leonardo precisa. Apenas proteja seu coração, Isabela. Os homens Mendoza são viciantes, mas eles também podem ser devastadores. Antes que Isabela pudesse responder, Leonardo apareceu no terraço, claramente tendo procurado por elas. Pronto? Ele perguntou, seus olhos indo de Helena para Isabela, tentando ler a situação. Pronto, Helena disse alegremente como se elas tivessem discutido apenas o clima. Isabela é encantadora, Leonardo. Você escolheu bem. Leonardo pareceu surpreso com a aprovação de sua tia, mas não questionou. Devemos voltar. Há mais algumas pessoas que Isabela deveria conhecer. Enquanto caminhavam de volta para o salão, Isabela se encontrou analisando cada interação entre ela e Leonardo sob uma nova luz. Helena estava certa. Ela estava se apaixonando. Pior, ela estava se apaixonando por um homem que havia construído muros ao redor de seu coração tão altos que talvez nunca conseguisse escalá-los. Mas enquanto Leonardo gentilmente guiava através da multidão, sua mão quente e protetora em suas costas, Isabela decidiu que talvez fosse uma batalha que valia a pena lutar. Afinal, os melhores tesouros sempre estavam protegidos pelos dragões mais ferozes. E Isabela Santos nunca havia recuado de um desafio em sua vida. A questão era, Leonardo Mendoza estava pronto para deixar alguém lutar por ele? 3 semanas depois da festa, Isabela estava sentada no escritório de Leonardo, observando-o revisar os últimos detalhes do casamento. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas, criando padrões dourados no tapete persa, e ela se pegou admirando a maneira como a luz destacava os ângulos fortes de seu rosto enquanto ele se concentrava nos papéis. O Fernando de Noronha está confirmado para a lua de mel, ele disse sem levantar os olhos. 3 semanas no resort privado. Achei que você gostaria da privacidade. Isabela assentiu, embora uma parte dela se perguntasse como seria passar 3 semanas sozinha com um homem que ainda era, em muitos aspectos, um estranho. Parece perfeito. Leonardo finalmente olhou para ela, e Isabela viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar completamente. Isabela, há algo que precisamos discutir antes do casamento. O tom sério de sua voz a fez-se endireitar na cadeira. O que é? Sobre expectativas físicas. Ele se recostou na cadeira, claramente desconfortável com o tópico. Não quero que você se sinta pressionada ou obrigada a nada. Isabela sentiu o calor subir pelo seu pescoço.
Eles haviam cuidadosamente evitado discutir a parte física do casamento, mas era inevitável que o assunto surgisse eventualmente. Leonardo, ela começou. Então parou, não sabendo como continuar. Podemos manter quartos separados indefinidamente se preferir, ele continuou rapidamente. Não há pressão para consumar o casamento imediatamente. Ou nunca, se for o que você quiser. A oferta deveria ter sido tranquilizadora. Mas de alguma forma, fez Isabela se sentir pior. E você? O que você quer? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando as mãos entrelaçadas em seu colo. Quero que você se sinta segura e confortável. Tudo mais pode ser decidido com o tempo. Isso não responde à minha pergunta. Ele levantou os olhos para encontrar os dela, e Isabela viu uma intensidade lá que fez seu coração acelerar. Isabela, o que eu quero é complicado. Complicado como? Leonardo se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas atrás das costas. Complicado porque cada dia que passo com você torna mais difícil manter isso puramente prático. A admissão a atingiu como um raio. O que você está dizendo? Estou dizendo que você está tornando muito difícil para mim manter distância emocional. Ele se virou para encará-la. E isso não estava no plano. Isabela se levantou, caminhando até ele. E se eu não quiser que você mantenha distância emocional? Leonardo fechou os olhos. Isabela. Leonardo, olhe para mim. Ele obedeceu, e ela viu vulnerabilidade naqueles olhos escuros que ele geralmente escondia tão bem. Eu sei que isso começou como um arranjo, ela disse suavemente. Mas não precisa continuar assim. Não se não quisermos. Você não entende. Eu não sou bom em relacionamentos emocionais. Eu machuco as pessoas. Quem disse isso para você? Leonardo hesitou. A experiência. Isabela deu um passo mais perto, até poder sentir o calor radiando de seu corpo. Que experiência? Isabela, não é uma história que você quer ouvir. Deixe-me decidir isso. Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente lutando com alguma batalha interna. Quando eu tinha 25 anos, me apaixonei por uma mulher chamada Carla. Achei que ela me amava também. Descobri que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo há meses, e que eles estavam planejando se casar assim que ela conseguisse uma porção significativa da minha fortuna através do divórcio. Isabela sentiu uma pontada de dor por ele. Leonardo, sinto muito. A parte pior não foi a traição. Foi perceber o quanto eu havia me enganado sobre meus próprios sentimentos. Pensei que estava apaixonado, mas estava apenas obcecado com uma ilusão. E por isso você decidiu nunca mais se apaixonar? Decidi nunca mais me colocar em posição de ser tão vulnerável. Ele a estudou intensamente. Mas então você apareceu com sua honestidade brutal e seu jeito de olhar para mim como se realmente me visse E você está me fazendo questionar tudo o que pensei que sabia sobre mim mesmo. Isabela sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. E isso é ruim? É perigoso. Para quem? Para ambos. Leonardo estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente. Isabela, você merece alguém que possa te amar sem reservas. Eu não sei se sou capaz disso. E se eu estiver disposta a descobrir junto com você? Leonardo estudou o rosto dela por um longo momento. Você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. Tenho certeza. Ela sussurrou. Leonardo se inclinou e beijou-a, suave e hesitantemente no início, como se estivesse testando águas desconhecidas. Mas quando Isabela respondeu, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabela, Leonardo murmurou contra seus lábios. Sim, nosso casamento não vai ser apenas um arranjo, vai? Não, ela respondeu sorrindo. Definitivamente não vai ser apenas um arranjo. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio universo estivesse conspirando para tornar tudo perfeito. Isabela estava na suíte nupcial do hotel,
sendo preparada por uma equipe de profissionais que Helena havia contratado, mas sua mente estava completamente focada no que viria depois da cerimônia. Você está radiante, disse Camila, ajustando o véu de renda francesa que havia pertencido à avó de Leonardo. Nunca vi uma noiva mais linda. Isabela olhou para seu reflexo no espelho. O vestido era uma obra de arte, criado especialmente para ela por um estilista renomado. A seda fluía como água ao redor de seu corpo, e os bordados delicados em pérolas e cristais faziam com que ela parecesse uma princesa de conto de fadas. Mas o que mais a impressionava era a expressão em seus próprios olhos. Havia uma luz lá, uma felicidade genuína que ela não esperava sentir em um casamento arranjado. Está na hora, anunciou Helena, aparecendo na porta da suíte. Ela parou quando viu Isabela, e por um momento sua máscara de composura perfeita escorregou. Meu Deus, você está deslumbrante. Obrigada. Isabela se virou para encará-la. Helena, posso perguntar algo? Claro. Você acha que Leonardo e eu temos uma chance real de sermos felizes juntos? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Isabela, eu vi Leonardo com muitas mulheres ao longo dos anos. Mas nunca o vi olhar para alguém da maneira como ele olha para você. Ela sorriu. Sim, eu acho que vocês têm uma chance real. A cerimônia foi realizada em uma capela histórica em Campos do Jordão, com vista para as montanhas. Isabela caminhou pelo corredor de braços dados com seu pai, que chorava abertamente de orgulho e emoção. Mas seus olhos estavam fixos em Leonardo, que a esperava no altar com uma expressão de total admiração. Quando ela chegou até ele, Leonardo tomou suas mãos e sussurrou. Você está absolutamente deslumbrante. A cerimônia passou como um sonho. Isabela mal registrou as palavras do padre, toda sua atenção focada no homem ao seu lado e nas promessas que estavam fazendo um ao outro. Quando chegou a hora dos votos, Leonardo a surpreendeu. Isabela, ele começou, sua voz forte e clara ecoando através da capela. Quando nos conhecemos, eu pensei que estava fazendo um arranjo prático. Mas você me ensinou que os melhores planos são aqueles que o coração reescreve. Ele apertou as mãos dela. Prometo honrá-la, protegê-la e descobrir todos os dias o que significa amar alguém de verdade. Isabela sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Leonardo, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar apesar do medo. Prometo construir uma vida linda com você, cheia de riscos que valham a pena e amor que vale qualquer luta. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi cheio de promessa e possibilidade. Horas depois, estavam no avião particular de Leonardo, voando para Fernando de Noronha. Isabela havia mudado para um vestido mais simples, mas ainda se sentia como se estivesse usando um disfarce. Era estranho pensar que ela era agora Isabela Mendoza, que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Em que está pensando? Leonardo perguntou, sentando-se ao lado dela na cabine luxuosa. Em como tudo isso parece um sonho, ela admitiu. 3 meses atrás, eu estava preocupada com como pagar as contas da empresa. Agora estou casada com você, voando para uma lua de mel em um dos lugares mais exclusivos do Brasil. Arrependida? Não, ela respondeu imediatamente. Apenas overwhelmed, no bom sentido. Leonardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Isabela, sobre hoje à noite. Leonardo. Ela o interrompeu gentilmente. Não precisamos planejar tudo. Podemos simplesmente ver o que acontece. Ele sorriu, e foi um sorriso que transformou completamente seu rosto. Como você ficou tão sábia? Acho que aprendi com meu marido. A palavra marido soou estranha em sua língua, mas também certa de uma maneira que ela não esperava. O resort em Fernando de Noronha era ainda mais espetacular do que Isabela havia imaginado. Sua vila privada ficava na praia, com acesso direto ao mar cristalino, e era decorada com elegância tropical, que combinava luxo com o ambiente natural da ilha. É perfeito, Isabela disse, parada na varanda que dava vista para o oceano. O sol estava se pondo,
pintando o céu em tons de laranja e rosa. Você é perfeita, Leonardo disse atrás dela, e quando ela se virou, viu uma intensidade em seus olhos que a fez shiver. Leonardo. Ele se aproximou, suas mãos encontrando a cintura dela. Isabela, você tem certeza sobre isso, sobre nós? Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou, colocando todo o seu coração no gesto. Leonardo respondeu imediatamente, puxando-a mais perto, o beijo se aprofundando até que ambos estivessem sem fôlego. Vamos para dentro. Ele murmurou contra seus lábios. O quarto era iluminado por velas e pétalas de rosa estavam espalhadas pela cama king size. Era romântico de uma maneira que Isabela não esperava de um homem que se descrevia como prático. Você fez isso? Ela perguntou, tocada. Queria que nossa primeira noite fosse especial. Ele admitiu, parecendo quase tímido. Isabela se virou para encará-lo completamente. Leonardo, há algo que preciso te dizer. O que é? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca estive com um homem antes. Leonardo ficou completamente imóvel. Você está dizendo que é virgem? Isabela assentiu, sentindo o calor subir pelo seu rosto. Sei que provavelmente parece estranho na minha idade, mas eu sempre fui tímida, e depois, com os problemas da empresa, nunca houve tempo para relacionamentos sérios. Isabela. Leonardo interrompeu gentilmente, suas mãos cupem o rosto dela. Você não precisa se explicar. É apenas... Isso torna tudo mais significativo. Significativo como? Significativo porque você está escolhendo me dar algo que não pode ser devolvido. Algo precioso. Isabela sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Você não se importa que eu não tenha experiência? Leonardo riu suavemente. Me importo porque quero tornar perfeito para você. Quero que seja algo que você se lembre com alegria, não com dor ou constrangimento. E se eu não souber o que fazer? Então eu te ensino, ele disse, beijando-a suavemente. Devagar, gentilmente, até que você se sinta completamente confortável. Isabela sentiu algo se soltar dentro do peito. Leonardo? Sim? Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse se deter. E por um momento terrível, ela pensou que havia cometido um erro. Leonardo ficou completamente imóvel, seus olhos indecifráveis. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Eu também te amo, Isabela. Eu não queria, não planejei, mas... Ele balançou a cabeça. Você se tornou a coisa mais importante na minha vida. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era cheio de amor confesso, de promessas não ditas, de um futuro que ambos agora acreditavam ser possível. Quando Leonardo gentilmente começou a desabotoar o vestido dela, suas mãos tremiam ligeiramente. Você está nervoso? Isabela perguntou surpresa. Petrificado, ele admitiu. Você é preciosa demais para eu estragar isso. Isabela sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas. Você não vai estragar nada. Confio em você completamente. E ela confiava. Apesar de todo o medo, toda a incerteza, ela sabia no fundo de seu coração que Leonardo jamais a machucaria intencionalmente. Isabela. Ele sussurrou enquanto o vestido deslizava pelo chão. Você é mais linda do que eu imaginei. Isabela sentiu um momento de autoconsciência, mas a maneira como Leonardo a olhava, com reverência, com amor, com desejo respeitoso, fez toda a insegurança desaparecer. Não pare, ela sussurrou quando ele hesitou. Tem certeza? Absoluta. O que se seguiu foi uma dança lenta e gentil de descoberta mútua. Leonardo foi incrivelmente paciente, suas mãos e lábios explorando cada centímetro de sua pele como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Quando Isabela ocasionalmente tensionava por nervosismo, ele parava, sussurrando palavras doces e esperando até que ela relaxasse novamente. Você está bem? Ele perguntou quando finalmente se posicionou sobre ela. Sim, ela respondeu, suas mãos acariciando as costas musculosas dele. Estou pronta.
Leonardo foi infinitamente gentil, movendo-se lentamente, constantemente verificando seu conforto. Houve um momento de dor, como Isabela esperava, mas Leonardo a beijou através disso, murmurando como ela era corajosa, como ele a amava. E então, gradualmente, a dor deu lugar a algo completamente diferente. Uma intimidade que Isabela nunca havia imaginado ser possível. Uma conexão que ia muito além do físico. Leonardo, ela ofegou, suas unhas se enterrando em seus ombros. Eu sei, amor, ele murmurou. Eu sinto também. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, Isabela entendeu pela primeira vez na vida o que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre duas pessoas se tornarem uma só. Depois, eles ficaram entrelaçados, a cabeça de Isabela no peito de Leonardo, ouvindo o ritmo acelerado de seu coração gradualmente diminuir. Isabela, Leonardo disse suavemente, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas nuas. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que eu sou capaz de amar alguém. Isabela se ergueu para olhar para ele. Você sempre foi capaz, Leonardo. Apenas estava com medo. E agora? Agora, ela disse, beijando-o suavemente. Não precisamos mais ter medo. Leonardo a puxou mais perto, e Isabela se aconchegou contra ele, sentindo-se mais segura e amada do que jamais havia se sentido em sua vida. Nenhum deles imaginou que, naquele momento perfeito de união e amor, algo extraordinário estava acontecendo. As condições genéticas únicas que Isabela havia herdado de sua mãe, condições que tornavam a concepção muito mais provável em certas circunstâncias, estavam criando uma vida nova dentro dela. Uma vida que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre seu futuro juntos. Por enquanto, porém, havia apenas o som das ondas do mar, a luz suave das velas e o calor de dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro. 6 semanas depois de retornarem de Fernando de Noronha, Isabela estava no banheiro da mansão dos Mendoza às 6 da manhã, olhando para o teste de gravidez em suas mãos com uma mistura de choque e terror. 2 linhas claras e inequívocas a encaravam de volta. Positivo. Suas pernas falharam e ela se sentou pesadamente na borda da banheira de mármore, o teste tremendo em suas mãos. Como isso havia acontecido tão rapidamente? Eles haviam sido cuidadosos na maior parte do tempo, mas houve aquela primeira noite, quando ambos estavam perdidos na emoção do momento. Isabela? A voz de Leonardo veio do quarto. Você está bem aí? Estou bem. Ela conseguiu responder, sua voz soando estranha mesmo para seus próprios ouvidos. Só mais 1 minuto. Isabela escondeu rapidamente o teste na gaveta da vaidade e espalhou água fria no rosto, tentando se recompor. Como ela iria contar isso para Leonardo? Eles estavam casados há apenas 2 meses, e embora seu relacionamento tivesse se desenvolvido além de suas expectativas mais otimistas, um bebê mudaria tudo. Quando ela saiu do banheiro, Leonardo estava se vestindo para o trabalho, ajustando a gravata diante do espelho. Ele sorriu quando a viu. Bom dia, senhora Mendoza, ele disse, puxando-a para um beijo. Dormiu bem? Sim, ela mentiu, se perdendo por um momento no conforto familiar de seus braços. Leonardo cheirava a seu sabonete caro e aquela colônia sutil que ela havia aprendido a associar com segurança e amor. Tem certeza de que está bem? Ele a estudou com aqueles olhos escuros perspicazes. Você parece um pouco pálida. Apenas cansada. Acho que o jantar de ontem à noite foi muito pesado. Leonardo franziu a testa, claramente não convencido, mas não pressionou. Vou chegar tarde hoje. Temos uma reunião com os investidores japoneses que se estendeu. Não me espere acordada. Claro, Isabela forçou um sorriso. Boa sorte com a reunião. Depois que Leonardo saiu, Isabela voltou ao banheiro e pegou o teste novamente, como se as linhas pudessem ter mudado miraculosamente nos últimos 10 minutos. Mas lá estavam elas, tão claras quanto antes. Grávida. Ela se lembrou das palavras da mãe
sussurradas em seus últimos dias delirantes de febre. Cuidado com os segredos, Isabela. Eles crescem no escuro como cogumelos venenosos. Na época, Isabela havia pensado que sua mãe estava delirando, mas agora as palavras assumiam um significado sinistro. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos sombrios. Isabela? Era a voz de Sofia, a prima de Leonardo. Você tem planos para o almoço? Pensei que poderíamos nos encontrar no novo restaurante japonês nos Jardins. Isabela hesitou. A ideia de comida japonesa fez seu estômago revirar, mas ela precisava de distração. Claro. Que horas? 12:00? E Isabela? Você pode não mencionar para Leonardo? Quero que seja nossa conversa de meninas. Algo no tom de Sofia a fez ficar alerta. Claro. Nos vemos lá. O restaurante era elegante e discreto, exatamente o tipo de lugar onde a elite paulistana almoçava quando não queria ser incomodada. Sofia já estava esperando em uma mesa no canto, mexendo nervosamente com o guardanapo. Isabela! Ela se levantou para beijar as bochechas de Isabela. Você está linda. O casamento realmente combina com você. Obrigada. Isabela se sentou, notando que Sofia parecia mais tensa do que o usual. Tudo bem? Você parece preocupada. Sofia hesitou. Então se inclinou para a frente. Isabela, preciso te contar algo. Algo que descobri sobre Bruna Castelli. O nome da ex-amante de Leonardo fez Isabela ficar instantaneamente alerta. O que sobre ela? Ela está espalhando rumores ruins. Sofia baixou a voz. Ela está dizendo para qualquer um que queira ouvir que seu casamento com Leonardo é uma farsa, que vocês mal se conhecem, que é apenas uma transação comercial. Isabela sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. E as pessoas estão acreditando? Algumas estão, especialmente porque vocês se casaram tão rapidamente após se conhecerem. Sofia pegou a mão de Isabela. Mas não é verdade, é? Vocês realmente se amam? Sim, Isabela disse firmemente. Nós nos amamos. Eu sabia, Sofia sorriu com alívio. É óbvio pela maneira como vocês olham um para o outro. Mas Isabela, Bruna não vai parar por aí. Ela está determinada a causar problemas. Que tipo de problemas? Sofia hesitou novamente. Ela contratou um detetive particular para investigar sua família. Está procurando por qualquer coisa que possa usar contra você. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Investigar o que exatamente? Não sei. Mas Isabela, há algo sobre sua família que ela poderia descobrir? Algo que poderia ser usado para embaraçar Leonardo ou questionar a validade do casamento? Isabela pensou nos segredos que sua mãe havia levado para o túmulo, nas palavras sussurradas sobre condições genéticas especiais, sobre coisas que tornavam as mulheres da família Santos diferentes. Ela sempre havia assumido que eram apenas delírios de uma mulher febril, mas e se não fossem? Não, ela disse, esperando que sua voz soasse mais confiante do que se sentia. Não há nada. Mas mesmo enquanto dizia isso, sua mão inconscientemente foi para o estômago, onde uma nova vida estava crescendo com uma rapidez que desafiava as probabilidades normais. Naquela tarde, Isabela estava na biblioteca da mansão, tentando se distrair com um livro, quando Camila apareceu na porta. Senhora Mendoza, há uma mulher aqui para vê-la. Diz que é jornalista. Isabela franziu a testa. Jornalista? Não marquei nenhuma entrevista. Ela diz que é sobre um artigo que está escrevendo sobre casamentos da alta sociedade. Devo dizer que a senhora não está? Não. Isabela decidiu, curiosidade vencendo a prudência. Traga-a para cá. A mulher que Camila trouxe era na casa dos 40, com cabelos loiros perfeitamente arranjados e olhos que pareciam ver tudo. Ela usava um terno caro e carregava uma bolsa de grife, mas havia algo predatório em sua postura que imediatamente pôs Isabela em alerta. Senhora Mendoza. A mulher estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Márcia Rodrigues, da revista Sociedade em Estilo. Obrigada por me receber.
Senhorita Rodrigues. Isabela apertou a mão brevemente. Camila mencionou que está fazendo um artigo sobre casamentos? Sim. Especificamente sobre como o amor verdadeiro pode florescer mesmo em circunstâncias não convencionais. Márcia se sentou sem ser convidada. Seu casamento com o Sr. Mendoza tem sido fascinante para nossos leitores. Fascinante como? Bem, vocês se conheceram e se casaram muito rapidamente. Algumas pessoas especulam se foi amor à primeira vista ou se houve outras motivações. Isabela sentiu a familiar queimação de raiva no peito. E o que você acha, senhorita Rodrigues? Eu acho, Márcia disse, abrindo um gravador pequeno, que a verdade é sempre mais interessante que a especulação. Por exemplo, é verdade que a empresa de sua família estava à beira da falência quando você conheceu Leonardo? Isso é de conhecimento público, Isabela respondeu cuidadosamente. E é verdade que Leonardo pagou todas as dívidas da Santos em Filhos como presente de casamento? Isabela hesitou. Essa informação não deveria ser pública. Como você soube disso? Márcia sorriu, e dessa vez havia triunfo em seus olhos. Tenho fontes muito boas, senhora Mendoza, incluindo alguém muito próximo à família Mendoza que está preocupado com certas irregularidades. Que irregularidades? Bem, por exemplo, a rapidez extraordinária com que vocês se casaram. E agora, Márcia se inclinou para a frente. Ouvimos rumores de que você pode estar grávida, apenas 2 meses após o casamento. Que timing inconveniente. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. De onde você tirou essa informação? Como eu disse, tenho fontes excelentes. Então é verdade? Não vou discutir minha vida privada com você. Isabela se levantou. Acho que esta entrevista acabou. Senhora Mendoza, Márcia também se levantou, mas não fez movimento para sair. Entendo sua relutância, mas seria melhor para todos se você fosse cooperativa. A história vai sair de qualquer forma. A questão é se vai retratar você como uma jovem apaixonada ou como uma oportunista calculista. Saia da minha casa, Isabela disse friamente. Muito bem. Márcia guardou o gravador na bolsa. Mas pense no que eu disse. E senhora Mendoza? Se eu fosse você, contaria para meu marido sobre a gravidez antes que ele descubra através da mídia. Os homens Mendoza não gostam de surpresas. Depois que Márcia saiu, Isabela ficou tremendo na biblioteca, a realidade de sua situação finalmente penetrando completamente. Alguém próximo à família estava vazando informações para a imprensa. Alguém sabia sobre sua gravidez antes mesmo dela ter certeza. E pior, eles estavam construindo uma narrativa que pintava seu casamento como uma farsa calculada. Ela pegou o telefone para ligar para Leonardo, então hesitou. Como ela poderia explicar isso através do telefone? Como poderia fazer com que ele entendesse que, embora seu casamento tivesse começado como um arranjo, o que eles tinham agora era real? O som de pneus no cascalho do lado de fora a fez olhar pela janela. Leonardo estava chegando em casa, muito mais cedo do que esperado. Seu carro parou com mais força do que o usual, e quando ele saiu, ela podia ver pela linguagem corporal dele que algo estava errado. Muito errado. Isabela desceu as escadas rapidamente, chegando ao hall principal no mesmo momento em que Leonardo entrava pela porta. Ele estava segurando uma cópia da revista Sociedade em Estilo, e sua expressão era mais fria do que ela havia visto desde os primeiros dias de seu relacionamento. Leonardo? Ela começou, mas ele levantou a mão para silenciá-la. Explique isso, ele disse, jogando a revista na mesa de mármore do hall. A capa mostrava uma foto deles do casamento, com a manchete: Casamento arranjado ou golpe do baú? A verdade sobre o romance relâmpago dos Mendoza. Isabela pegou a revista com mãos tremendo, seus olhos correndo sobre o artigo. Era ainda pior do que ela havia temido. Márcia havia pintado um retrato cruel de Isabela como uma oportunista desesperada que havia seduzido Leonardo para salvar a empresa familiar. Pior ainda, o artigo especulava abertamente sobre uma possível gravidez conveniente.
Isabela, Leonardo disse, sua voz perigosamente calma. É verdade? O que exatamente você está perguntando? Você está grávida? O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Isabela podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no hall, o som distante de carros na rua, sua própria respiração irregular. Sim, ela sussurrou finalmente. Leonardo fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia algo quebrado neles. Há quanto tempo você sabe? Desde esta manhã. Leonardo, eu ia te contar. Esta manhã. Ele riu, mas foi um som amargo. E você não achou que eu deveria saber antes da imprensa descobrir? Como a imprensa descobriu? Eu literalmente acabei de fazer o teste hoje. Boa pergunta. Leonardo começou a andar em círculos, passando as mãos pelos cabelos. Alguém próximo à família está vazando informações. Alguém que sabia sobre nossa situação financeira, sobre nosso cronograma e aparentemente sobre seu estado. Isabela sentiu uma realização terrível começar a se formar. Leonardo, você acha que eu... Eu não sei o que pensar, Isabela. Ele parou de andar e a encarou. Sei que isso. Ele gesticulou para a revista. Faz nossa história soar exatamente como o que as pessoas suspeitaram desde o início. Mas não é isso. Você sabe que não é. Sei? Leonardo se aproximou dela e Isabela viu uma frieza em seus olhos que a fez recuar. Porque de onde estou, parece que você conseguiu exatamente o que queria. Empresa salva, casamento garantido e agora uma gravidez que tornará muito difícil para mim me divorciar de você, mesmo que quisesse. As palavras a atingiram como bofetadas físicas. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que compartilhamos? O que compartilhamos, Isabela? Algumas semanas de boa atuação? Porque agora que penso sobre isso, você foi muito convincente na lua de mel. Muito convincente em me fazer acreditar que estava se apaixonando por mim. Eu não estava atuando, Isabela gritou, lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu te amo, Leonardo. Como você pode duvidar disso? Por quê? Ele disse, puxando uma segunda revista da pasta que carregava. Isso chegou ao meu escritório esta tarde. Isabela pegou a segunda publicação com mãos tremendo. Era uma revista de fofocas menor, mas a manchete a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Exclusivo. Documentos médicos revelam condição genética especial da nova Serriro Mendoza. Gravidez planejada? O artigo detalhava condições genéticas que supostamente corriam na família Santos, condições que tornavam a concepção mais provável em certas circunstâncias. Havia até mesmo referências aos registros médicos de sua mãe. De onde eles tiraram isso? Isabela sussurrou. Você me diz. Leonardo cruzou os braços. Porque ou você está sendo investigada sem seu conhecimento, ou você forneceu essas informações voluntariamente. Leonardo, eu juro que não sabia nada sobre isso. Minha mãe nunca me contou sobre nenhuma condição genética especial. Sua mãe nunca contou? Ou você nunca me contou? Eu não sabia! Isabela gritou. Você tem que acreditar em mim. Eu quero acreditar, Leonardo disse, e pela primeira vez sua voz rachou ligeiramente. Deus, Isabela, eu quero acreditar. Mas todas as evidências... Que evidências? Evidências fabricadas por alguém que quer nos destruir. Isabela se aproximou dele, desesperada para fazê-lo entender. Leonardo, alguém está orquestrando isso. Alguém que tem acesso a informações íntimas sobre nossa família. Quem? Não sei, mas Sofia me contou hoje que Bruna contratou um investigador particular. Bruna. Leonardo disse o nome como se fosse um palavrão. Claro que foi Bruna. Você acha que foi ela? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento processando. Bruna tem conexões na mídia. Ela tem motivação. E ela definitivamente tem acesso a informações sobre nossa família através de contatos mútuos. Então você acredita em mim? Leonardo a estudou por um longo momento e Isabela viu a batalha acontecendo por trás de seus olhos. Isabela, quero acreditar.
Mas você tem que entender que isso torna tudo muito complicado. Complicado como? Complicado porque agora, independentemente da verdade, o mundo inteiro vai assumir que nossa gravidez foi planejada desde o início. Vão assumir que você me manipulou para conseguir segurança financeira. Isabela sentiu uma nova onda de pânico. E isso importa? O que as pessoas pensam? Importa para os negócios. Importa para a reputação da família. E sua voz ficou mais suave. Importa para mim saber que você me ama pelo que sou, não pelo que posso te dar. Leonardo, Isabela se aproximou dele, colocando as mãos no peito dele. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Ele obedeceu, e ela viu a confusão e dor em seus olhos. Eu te amo, ela disse firmemente. Amo você, não sua conta bancária, não seu sobrenome, não sua influência. Amo o homem que é gentil comigo quando acha que ninguém está olhando. Amo o homem que teve paciência para me ensinar sobre seu mundo. Amo o homem que foi tão cuidadoso comigo na nossa primeira noite juntos porque queria que fosse perfeito. Isabela viu algo se quebrar na resistência dele. E este bebê, ela continuou, colocando a mão no estômago ainda plano, não foi planejado. Mas agora que existe, eu já o amo também. Porque é nosso. Porque é uma parte de você e uma parte de mim. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Então, lentamente, ele levantou a mão e tocou a bochecha dela. Isabela, ele disse suavemente, se isso for mentira, se você estiver me manipulando... Não estou. Então vamos descobrir quem está. Sua voz se endureceu com determinação. E quando descobrirmos, eles vão pagar por tentar destruir nossa família. Isabela sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas quase falharam. Você acredita em mim? Acredito que te amo, ele disse, puxando-a para seus braços. E acredito que, independentemente de como isso começou, o que temos agora é real. É real. Ela sussurrou contra o peito dele. É a coisa mais real da minha vida. Mas mesmo enquanto se abraçavam no hall de sua casa, nenhum deles sabia que a tempestade estava apenas começando. As forças que haviam orquestrado a exposição na mídia tinham planos muito maiores do que simplesmente embaraçar o casal. E a gravidez de Isabela, longe de ser uma complicação inconveniente, era na verdade a chave para segredos familiares que haviam sido enterrados por décadas. Segredos que algumas pessoas matariam para manter escondidos. 2 semanas depois da explosão na mídia, Isabela estava no escritório do Dr. Henrique Almeida, o médico da família Mendoza, aguardando os resultados de exames mais detalhados. Leonardo segurava sua mão firmemente, ambos tensos enquanto o médico revisava os papéis em sua mesa. Bem, Dr. Almeida finalmente disse, tirando os óculos e olhando para o casal. Os resultados são interessantes. Interessantes como? Leonardo perguntou. Isabela, você está grávida de aproximadamente 8 semanas, o que confirma que a concepção aconteceu durante sua lua de mel. O médico se inclinou para a frente. Mas há algo mais. Os exames genéticos que fizemos revelaram algumas características únicas em seu DNA. Isabela sentiu seu estômago afundar. Que tipo de características? Há marcadores genéticos que estão presentes em menos de 0,1% da população mundial. Eles estão associados a taxas de fertilidade excepcionalmente altas e a certas habilidades metabólicas especiais. Habilidades metabólicas? Leonardo franziu a testa. O que isso significa? Dr. Almeida hesitou. É complexo, mas essencialmente significa que Isabela processa certos hormônios e nutrientes de maneira diferente da maioria das pessoas. Isso pode explicar por que ela engravidou tão rapidamente, e também sugere que sua gravidez pode progredir de forma atípica. Atípica como? Isabela perguntou, uma crescente sensação de pavor se formando em seu peito. Desenvolvimento mais rápido, necessidades nutricionais específicas e possivelmente... Ele hesitou novamente.
sintomas mais intensos que o normal. Leonardo apertou a mão de Isabela. Isso é perigoso? Não necessariamente, mas requer monitoramento cuidadoso. E Isabela? O médico a olhou diretamente. É imperativo que você me conte sobre qualquer história familiar relacionada a essas características. Qualquer coisa que sua mãe ou avó possam ter mencionado. Isabela balançou a cabeça lentamente. Minha mãe nunca falou sobre nada assim. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Do que ela morreu? Os médicos disseram que foi uma infecção, mas... Isabela parou, lembrando-se dos delírios febris de sua mãe. Nos últimos dias ela falava coisas estranhas, sobre segredos da família, sobre sermos diferentes. Doutor Almeida e Leonardo trocaram olhares significativos. Isabela, o médico disse gentilmente, gostaria de fazer alguns exames adicionais. Também recomendo que conversemos com seus parentes mais velhos sobre a história médica da família. Quando saíram do consultório, Leonardo estava visivelmente perturbado. Leonardo? Isabela tocou seu braço enquanto caminhavam para o carro. O que você está pensando? Estou pensando que isso explica muito sobre por que alguém está tão interessado em você. Ele parou e se virou para encará-la. Isabela, se você tem características genéticas raras, isso poderia ter implicações que vão muito além de nossa gravidez. Que tipo de implicações? Implicações comerciais, farmacêuticas. Se alguém descobrisse sobre isso... Leonardo passou a mão pelos cabelos. Isabela, precisamos descobrir quem está investigando você e por quê. Naquela tarde, eles foram visitar Ricardo Santos, o pai de Isabela, na casa familiar que agora estava sendo renovada com o dinheiro que Leonardo havia investido na empresa. Ricardo os recebeu no jardim, onde estava supervisionando o plantio de novas roseiras. Pai! Isabela disse depois que eles se sentaram na varanda. Precisamos conversar sobre mamãe. Ricardo imediatamente ficou tenso. Sua mãe? Por quê? Sobre a família dela. Sobre nossa história médica. Isabela se inclinou para a frente. Pai, os médicos descobriram que tenho algumas características genéticas raras. Precisamos saber se mamãe tinha algo similar. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as roseiras que os jardineiros estavam plantando. Quando finalmente falou, sua voz estava pesada de lembranças. Sua mãe era especial, Isabela, desde o dia em que a conheci. Especial como? Ela nunca ficava doente. Nunca. Podia trabalhar 16 horas por dia sem se cansar. E quando ela estava grávida de você... Ricardo parou, como se estivesse decidindo quanto revelar. O que sobre quando ela estava grávida? Leonardo pressionou. A gravidez progrediu muito rapidamente. Os médicos ficaram preocupados porque você estava se desenvolvendo mais rápido que o normal. Eles queriam fazer mais testes, mas Marina recusou. Por que ela recusou? Isabela perguntou. Ricardo olhou diretamente para ela. Porque ela disse que nossa família tinha segredos que eram melhor deixados enterrados. Ela fez me prometer que nunca contaria nada para você sobre isso. Pai, que segredos? Marina não era realmente do Brasil, Isabela. Ela veio da Colômbia quando era jovem, fugindo de algo. Ela nunca me contou exatamente o que, mas ela tinha habilidades. Habilidades? Leonardo se inclinou para a frente. Ela podia sentir coisas que outras pessoas não podiam. Sabia quando alguém estava mentindo, podia prever quando alguém ficaria doente. E havia outras coisas. Ricardo hesitou. Que outras coisas? Isabela pressionou. Ela podia influenciar as pessoas. Não de forma mágica. Ele acrescentou rapidamente, vendo a expressão cética de Leonardo. Mas de uma forma que os cientistas chamariam de feromônios avançados ou algo assim. As pessoas automaticamente confiavam nela, queriam agradá-la. Isabela sentiu um frio na espinha, lembrando-se de como facilmente ela havia conseguido fazer Leonardo se abrir para ela, como rapidamente ele havia se apaixonado. Pai, ela disse lentamente, você está dizendo que mamãe era geneticamente diferente?
Estou dizendo que sua mãe vinha de uma linhagem muito antiga. Uma linhagem que certas pessoas matariam para estudar ou controlar. Leonardo ficou completamente imóvel. Que tipo de pessoas? Laboratórios farmacêuticos, governos. Pessoas que veem seres humanos únicos como recursos a serem explorados. Ricardo olhou diretamente para Leonardo. Pessoas como os Mendoza. A acusação pairou no ar como uma bomba. O que você está dizendo? Leonardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Estou dizendo que talvez este casamento não tenha sido tão casual quanto você pensa. Talvez alguém em sua família saiba exatamente o que Isabela é. Naquela noite, Leonardo estava no escritório de sua casa, fazendo ligações frenéticas. Isabela podia ouvi-lo através da porta fechada, sua voz alternando entre autoritária e frustrada. Quando ele finalmente emergiu, era quase meia-noite. Descobriu alguma coisa? Isabela perguntou, olhando para cima do livro que estava fingindo ler. Leonardo se sentou pesadamente ao lado dela no sofá. Descobri muitas coisas, nenhuma delas boa. Me conta. Primeiro, Bruna realmente contratou um investigador particular. Mas ele não estava apenas procurando fofocas, ele estava especificamente procurando informações médicas sobre sua família. Isabela sentiu um calafrio. Como você sabe disso? Porque o investigador trabalha para uma empresa que tem contratos com laboratórios farmacêuticos. E Isabela? Leonardo pegou as mãos dela. Uma dessas empresas tem conexões com a Mendoza Corporation. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado. O que você está dizendo? Estou dizendo que é possível que alguém em minha própria empresa soubesse sobre suas características genéticas antes mesmo de nos conhecermos. Você acha que nosso casamento foi arranjado por outros motivos? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, mas vou descobrir. Leonardo, Isabela disse lentamente, se isso for verdade, se alguém me manipulou para me casar com você por causa da minha genética, então eles subestimaram uma coisa. O quê? Leonardo se virou para encará-la completamente. Que eu me apaixonei por você de verdade e que não vou deixar ninguém usar você ou nosso filho para seus próprios propósitos. Antes que Isabela pudesse responder, o telefone de Leonardo tocou. Era quase meia-noite. Quem ligaria a essa hora? Alô? Leonardo atendeu, sua voz cautelosa. Isabela podia ouvir uma voz feminina do outro lado, falando rapidamente em tons urgentes. Quando? Leonardo perguntou, sua face empalidecendo. Onde você está agora? Não, fique onde está. Estamos indo. Ele desligou e imediatamente começou a se levantar. O que aconteceu? Isabela perguntou. Era Sofia. Ela diz que descobriu quem está por trás da investigação sobre você. Leonardo já estava pegando as chaves do carro. E Isabela, não é Bruna. Quem é? Leonardo hesitou, como se não quisesse dizer as palavras em voz alta. Minha tia Helena. Eles encontraram Sofia em um café 24 horas no centro da cidade, sentada em um canto escuro com uma pilha de documentos na mesa à sua frente. Ela estava visivelmente nervosa, olhando constantemente para a porta. Sofia. Leonardo se sentou ao lado dela. O que você descobriu? Tio Leonardo, isso é muito pior do que pensávamos. Sofia empurrou uma pasta para ele. Helena não estava apenas investigando Isabela. Ela estava monitorando a família Santos há anos. Isabela sentiu seu sangue gelar. Anos? Desde quando? Desde antes de sua mãe morrer. Sofia olhou diretamente para Isabela. Isabela, sua mãe não morreu de uma infecção. Ela foi envenenada. O mundo pareceu inclinar sob Isabela. O que você está dizendo? Estou dizendo que Helena descobriu sobre as características genéticas especiais da família Santos há mais de uma década. Ela viu sua mãe como uma ameaça, alguém que poderia expor experimentos que a Mendoza Corporation estava fazendo com pessoas geneticamente únicas. Leonardo pegou os documentos e começou a folheá-los, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Meu Deus, Isabela, olhe para isso.
Isabela pegou uma das páginas. Era um relatório médico detalhado sobre sua mãe, datado de apenas uma semana antes de sua morte. O relatório descrevia características genéticas extremamente valiosas e recomendava aquisição imediata de amostras biológicas. Helena matou minha mãe, Isabela sussurrou, a realização a atingindo como um martelo. E quando sua mãe morreu, Sofia continuou, Helena esperou. Ela sabia que você eventualmente desenvolveria as mesmas características. Então ela orquestrou seu encontro com Leonardo. Leonardo levantou os olhos dos documentos. Ela orquestrou nosso encontro? O problema financeiro da empresa Santos não foi acidental. Helena manipulou os fornecedores, os bancos, até mesmo alguns clientes para forçar a família à falência. Sofia se inclinou para a frente. Ela precisava que Isabela ficasse desesperada o suficiente para aceitar um casamento arranjado. Por quê? Isabela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Porque uma vez que você se casasse com um Mendoza, Helena teria acesso legal a você, aos seus genes, ao seu filho, a tudo. Leonardo de repente ficou de pé, derrubando a cadeira. Ela quer nosso bebê. Não apenas quer, Sofia disse tristemente. Ela já tem um comprador. Isabela sentiu como se fosse vomitar. Um comprador? Um consórcio de laboratórios internacionais que paga quantias astronômicas por material genético raro, especialmente material de crianças que ainda estão se desenvolvendo. Nosso filho não é material genético, Leonardo disse, sua voz perigosamente baixa. É nosso filho. Para Helena, é um produto. Sofia pegou outra pasta. E Leonardo, tem mais. Helena não está trabalhando sozinha. Quem mais? Bruna Castelli. Mas não da maneira que pensávamos. Bruna não está tentando recuperar você por ciúme. Ela está trabalhando para Helena há anos, infiltrando-se em famílias ricas para identificar características genéticas valiosas. Isabela sentia como se estivesse em um pesadelo. Então, tudo foi planejado. Todo o nosso relacionamento. Não, Leonardo disse firmemente pegando as mãos dela. Nosso relacionamento foi real. Nossos sentimentos foram reais. Helena pode ter orquestrado nosso encontro, mas ela não pôde orquestrar nos apaixonarmos. Mas como sabemos que nossos sentimentos são reais? E se ela usou algum tipo de manipulação química? E se... Isabela, Leonardo interrompeu, forçando-a a olhar para ele. Você sente que me ama por causa de alguma manipulação externa? Isabela pensou na pergunta, procurando profundamente em seus sentimentos. Não, eu te amo porque você é gentil, porque você me protege, porque você me vê como uma pessoa, não como um objeto. E eu te amo porque você é corajosa, porque você é genuína, porque você me fez acreditar que sou capaz de ser amado. Leonardo beijou suas mãos. Helena pode ter nos manipulado para nos conhecermos, mas ela não pôde nos manipular para nos amarmos. Tio Leonardo, Sofia interrompeu suavemente. Tem uma coisa a mais. Helena não está apenas atrás do bebê de Isabela. Ela está planejando eliminar Isabela depois do nascimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eliminar? Leonardo perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Isabela sabe demais agora. E uma vez que o bebê nasça e Helena tenha o que precisa... Sofia não terminou a frase. Leonardo se levantou novamente, desta vez com movimentos controlados, mas letais. Onde Helena está agora? Provavelmente na mansão. Por quê? Porque vou confrontá-la. Leonardo, não. Isabela se levantou também, pegando seu braço. Isso é perigoso. Se ela é capaz de assassinato, então preciso pará-la antes que ela machuque você ou nosso filho. Leonardo se virou para Sofia. Ligue para a polícia. Diga-lhes que temos evidências de assassinato e conspiração. Leonardo, Isabela disse, lágrimas correndo pelo seu rosto. E se você estiver certo? E se nossos sentimentos foram manipulados? E se este bebê é apenas produto de engenharia genética? Leonardo parou e se virou para encará-la completamente.
Então, lentamente, ele se ajoelhou na frente dela e colocou as mãos em seu estômago ainda plano. Isabela, ele disse suavemente, não me importa se fomos manipulados para nos conhecermos. Não me importa se você tem genes especiais ou se nosso bebê é geneticamente único. O que importa é que escolho você. Escolho nossa família. Escolho lutar por nós. Ele se levantou e a beijou com uma intensidade que ela sentiu até os dedos dos pés. E Helena Mendoza, ele disse contra seus lábios, acabou de descobrir que subestimou completamente o poder do amor verdadeiro. Mas quando se dirigiram para o carro, nenhum deles viu a figura nas sombras do café, observando cada movimento e relatando através de um telefone celular. Helena já sabia que haviam descoberto a verdade, e ela estava preparada para fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para proteger seus planos. A guerra pela alma de Isabela e pelo futuro de seu filho não nascido estava apenas começando. A mansão dos Mendoza estava estranhamente silenciosa quando Leonardo e Isabela chegaram. Todas as luzes estavam apagadas, exceto por um brilho suave vindo da biblioteca no segundo andar. Leonardo estacionou o carro a uma distância segura e se virou para Isabela. Quero que você fique aqui, ele disse firmemente. Se alguma coisa der errado, dirija para a delegacia mais próxima. Não vou deixar você enfrentar Helena sozinho, Isabela respondeu, sua mão inconscientemente indo para o estômago onde seu filho crescia. Estamos juntos nisso. Isabela, se ela realmente matou sua mãe, então ela vai ter que me matar também para conseguir o que quer. E eu não vou morrer fácil. Isabela abriu a porta do carro. Além disso, ela não vai suspeitar se estivermos juntos. Ela ainda pensa que somos ingênuos. Leonardo hesitou, então assentiu. Fique atrás de mim. Não importa o que aconteça. Eles entraram pela porta principal usando a chave de Leonardo, seus passos ecoando suavemente no mármore do hall. A casa tinha uma atmosfera diferente, carregada, como se estivesse aguardando uma tempestade. Leonardo, Isabela. A voz de Helena veio da biblioteca. Por favor, subam. Temos muito o que conversar. Isabela e Leonardo trocaram olhares. Era óbvio que Helena estava esperando por eles. Quando chegaram à biblioteca, encontraram Helena sentada calmamente em uma poltrona de couro, vestindo um elegante robe de seda. À sua frente, sobre a mesa de café, estava uma bandeja com chá e alguns documentos cuidadosamente organizados. Pontuais como sempre, Helena disse, gesticulando para o sofá à sua frente. Por favor, sentem-se. Imagino que tenham perguntas. Algumas, Leonardo disse secamente, mas permaneceu de pé. Começando com: você matou a mãe de Isabela? Helena suspirou como se a pergunta fosse tediosamente previsível. Matei? Que palavra forte. Prefiro dizer que acelerei um processo inevitável. Isabela sentiu suas pernas ficarem fracas. Como você pôde... Oh, minha querida. Helena se levantou graciosamente. Sua mãe estava destinada a morrer de qualquer forma. Ela sabia demais, recusava-se a cooperar e estava contaminando você com ideias românticas sobre proteger os segredos da família. Helena fez aspas no ar desdenhosamente. Como se genes valiosos devessem ser desperdiçados em sentimentalismo. Você é louca, Leonardo disse, se posicionando protetivamente na frente de Isabela. Louca! Helena riu, um som cristalino e terrível. Leonardo, querido, sou visionária. Você acha que construí um império baseado em sentimentos? A Mendoza Corporation se tornou uma das empresas mais poderosas do mundo porque entendo o valor real das coisas. Isabela não é uma coisa, Leonardo disse, sua voz perigosamente baixa. Não, ela é muito mais valiosa que uma coisa. Helena caminhou até a janela, olhando para os jardins iluminados pela lua. Ela é um tesouro genético ambulante. E o filho que carrega? Helena se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Esse filho valerá bilhões nos mercados certos. Isabela encontrou sua voz. Nosso filho não está à venda. Oh, mas está, querida. Vocês apenas não sabiam disso ainda.
Helena voltou à sua poltrona e pegou um dos documentos da mesa. Este é um contrato de cessão de direitos parentais, muito generoso, na verdade. Vocês receberão 100 milhões de dólares em troca da criança. Você está completamente insana se acha que vamos assinar isso, Leonardo disse. Bem, Helena suspirou. Esperava que fossem razoáveis, mas preparei-me para a possibilidade de resistência. Ela pegou uma pequena campainha de prata da mesa e a tocou delicadamente. O som ecoou através da biblioteca e, momentos depois, 2 homens enormes entraram silenciosamente no cômodo. Estes são os senhores Torres e Mendes, Helena disse casualmente. Eles garantirão que nossa negociação proceda suavemente. Isabela sentiu o pânico subir em sua garganta, mas forçou-se a permanecer calma. Helena, mesmo se conseguir nosso filho, você nunca conseguirá fugir com isso. A polícia já sabe. Helena riu novamente. Querida criança, você acha que não tenho contatos na polícia? Contatos no governo? Contatos em lugares que você nem sonha que existem? Ela se inclinou para a frente. Isabela, há um mundo inteiro que você não conhece, onde pessoas como você são commodities preciosas, onde governos e corporações pagariam qualquer quantia por acesso à sua linhagem genética. E você vai me entregar para eles? Isabela disse, não uma pergunta. Eventualmente. Mas primeiro, você vai me dar uma criança saudável. E então, Helena fez um gesto elegante. Bem, digamos que acidentes acontecem com mulheres grávidas o tempo todo. Algo dentro de Leonardo quebrou. Com um rugido de raiva, ele se lançou em direção a Helena, mas um dos guarda-costas o interceptou, segurando-o em uma chave de braço que o deixou imobilizado. Leonardo! Isabela gritou, movendo-se em direção a ele, mas o segundo homem a bloqueou. Agora, Helena disse calmamente. Violência não é necessária se todos cooperarem. Nunca vamos cooperar, Isabela disse, lutando contra o homem que a segurava. Prefiro morrer. Oh, você vai morrer, querida. Mas primeiro vai me dar o que quero. Helena se levantou e caminhou até uma mesa lateral, onde havia uma seringa preenchida com líquido claro. Este é um sedativo suave, perfeitamente seguro para mulheres grávidas. Quando você acordar, estará em uma instalação muito confortável, onde poderá carregar seu bebê até o termo, sob supervisão médica adequada. Não, Isabela disse, pânico real tomando conta dela. Helena, não faça isso. É tarde demais para súplicas, querida. Helena se aproximou com a seringa. Você deveria ter aceitado o dinheiro. Foi então que Isabela lembrou das palavras de seu pai sobre sua mãe, sobre as habilidades especiais que sua linhagem possuía. Em desespero, ela focou toda sua energia em Helena, tentando projetar a mesma influência que sua mãe havia sido capaz de exercer. Helena, ela disse, sua voz assumindo um tom baixo e hipnótico, que ela não sabia que possuía. Pare, você não quer fazer isso. Helena parou abruptamente, a seringa congelada no ar. Seus olhos se vidracaram ligeiramente, como se ela estivesse lutando contra alguma força invisível. O que... Helena balançou a cabeça, tentando se livrar da influência. Como você está... Isabela concentrou-se ainda mais, sentindo algo despertar dentro dela, algo que havia sido passado através de gerações de mulheres santos. Solte-nos, Helena. Deixe-nos ir e ninguém se machucará. Não! Helena gritou, injetando a seringa em si mesma para quebrar o encanto. Não vou ser controlada por uma criança. Mas a interrupção foi suficiente. Leonardo, sentindo o aperto do guarda-costas afrouxar, quebrou livre e correu em direção a Isabela. No mesmo momento, as portas da biblioteca explodiram. Polícia! Ninguém se mova! Sofia havia cumprido sua promessa. Uma dúzia de policiais invadiu o cômodo, armas em punho. Helena Mendoza! O oficial à frente gritou. Você está presa por homicídio, conspiração e sequestro. Helena olhou ao redor do cômodo, seus olhos calculando rapidamente as chances de escape. Então, com um sorriso frio, ela correu em direção à varanda.
Ela vai pular! Isabela gritou. Leonardo e 2 policiais correram atrás de Helena, mas ela já havia alcançado a sacada. Por um momento terrível, ela ficou equilibrada na borda, olhando para baixo, para o pátio de pedra 3 andares abaixo. Helena, desça daí! Leonardo gritou. Não vale a pena! Não vale a pena? Helena se virou para encará-lo, o vento noturno agitando seus cabelos. Leonardo, você não entende. Isabela não é apenas especial. Ela é evolução. Ela é o próximo passo da humanidade. E você quer desperdiçar isso em amor? Sim, Leonardo disse firmemente. Eu quero. Helena riu, um som que foi levado pelo vento. Então você é um tolo. Ela pulou. 3 meses depois, Isabela estava sentada no jardim da casa que ela e Leonardo haviam comprado no interior de São Paulo, longe das memórias sombrias da mansão Mendoza. Sua barriga estava agora visivelmente redonda, e ela podia sentir seu filho se movendo ativamente, aparentemente herdando a energia excepcional que corria em sua família. Como está se sentindo? Leonardo perguntou, saindo da casa com 2 xícaras de chá. Como se estivesse carregando um pequeno acrobata, Isabela respondeu, aceitando o chá gratefully. Dr. Almeida estava certo sobre a gravidez progredir rapidamente. Leonardo se sentou ao lado dela, colocando a mão em sua barriga. Imediatamente o bebê chutou, como se reconhecesse o toque do pai. Ele é forte, Leonardo disse com admiração. Como a mãe dele. Isabela respondeu, cobrindo a mão de Leonardo com a sua. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, observando o sol se pôr sobre os campos ao redor de sua nova casa. A paz era quase surreal depois de tudo que haviam passado. Leonardo, Isabela disse finalmente, você se arrepende de tudo isso? De nos casarmos? Leonardo se virou para olhar para ela. De nos apaixonarmos? De estarmos esperando nosso primeiro filho? Ele balançou a cabeça. Isabela, Helena estava certa sobre uma coisa. Você é evolução, mas não da maneira que ela pensava. O que você quer dizer? Você evoluiu meu coração. Me ensinou que há coisas mais valiosas que dinheiro ou poder. Leonardo beijou sua testa. Me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Isabela sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Mesmo sabendo que talvez nunca tenhamos uma vida completamente normal, que sempre haverá pessoas interessadas em nossa família por causa da genética? Especialmente por isso, Leonardo disse firmemente. Nosso filho vai crescer sabendo que é amado, protegido e valorizado pelo que é, não pelo que pode ser vendido ou explorado. E se ele herdar mais dessas habilidades especiais? Leonardo sorriu. Então o ensinaremos a usá-las sabiamente, para ajudar, não para manipular, para proteger, não para explorar. Isabela se aconchegou mais perto dele, sentindo-se segura pela primeira vez em meses. Eu te amo, Leonardo Mendoza, e eu te amo, Isabela Mendoza, para sempre. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro, eles permaneceram sentados juntos, planejando o futuro de sua família e saboreando a paz que haviam lutado tanto para conquistar. Do lado de dentro da casa, o telefone tocou. Era Sofia, ligando para compartilhar as boas notícias do dia. Bruna Castelli havia sido oficialmente indiciada como cúmplice na conspiração de Helena, e os laboratórios farmacêuticos envolvidos estavam sendo investigados por agências internacionais. Mas Leonardo e Isabela não ouviram o telefone. Eles estavam ocupados demais, sussurrando planos para o berçário do bebê, discutindo nomes e se maravilhando com o milagre de terem encontrado amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis. 6 meses depois, quando Isabela deu à luz uma menina saudável e extraordinariamente alerta que eles nomearam Marina em homenagem à avó, eles souberam que todas as dificuldades haviam valido a pena. E quando Marina abriu os olhos pela primeira vez e sorriu, um sorriso genuíno que os médicos insistiram ser apenas reflexo, mas que Isabela e Leonardo sabiam ser real, eles entenderam que sua filha seria tudo o que Helena havia tentado explorar, mas muito mais. Ela seria amada.
Isabela e Leonardo provaram que às vezes os encontros mais inesperados podem mudar o destino de uma família inteira. Eles descobriram que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo de um casamento arranjado, e que às vezes as maiores ameaças vêm de onde menos esperamos, mas que com coragem e união, qualquer obstáculo pode ser superado. A pequena Marina cresceu em um lar cheio de amor, protegida dos que queriam explorá-la, mas livre para desenvolver seus dons únicos de forma natural e bondosa. E você? Acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe nos comentários sua opinião sobre essa história. Até a próxima!